então chegou o grande dia. Nós vamos inaugurar os podcasts falando de pesquisa clínica da Inspirali. Hoje nós vamos começar com o tema Cenário da Pesquisa Clínica no Brasil. E para isso nós trouxemos duas convidadas maravilhosas. Eu sou Andrea, sou diretora de Aliança Estratégica da IRO, Inspirali Research Organization, e vou pedir para as minhas companheiras hoje aqui de troca que se apresentem, por favor. Vamos lá, Lisa? Vamos. Primeiramente, queria agradecer, Andrea, pelo convite. É muito legal sempre poder falar de pesquisa clínica. Eu sou a Lisa, trabalho na pesquisa clínica há 23 anos e hoje eu estou como gerente sênior na pesquisa clínica para a área comercial na Thermo Fisher Scientific. Nossa, olha só, pouco tempo de pesquisa clínica, né? Jovem, muito jovem, muito jovem. Mas o mais legal, ela traz aqui um tom um pouco mais comercial, não tanto da pesquisa e do fazer da pesquisa clínica. Agora, queria que a Carla falasse um pouquinho. Fala, Carla, quem você é? Conta pra gente. Eu sou a Carla, eu sou novinha na pesquisa, estou na pesquisa clínica há 3 anos e hoje eu estou trabalhando como coordenadora de estudos na Universidade Anhembi Morumbi, Unidade Moca. Muito bem, isso eu acho fantástico, né? Quando a gente fala qualquer assunto ou trata de qualquer tema, o mais legal é você poder trazer conteúdos de pessoas que trabalham há muito tempo e pessoas que estão iniciando agora, que eu acho que 3 anos é um início. E isso faz com que a gente tenha uma visão diferente do que é o fazer, né? O labor, do que é trabalhar com pesquisa clínica. Então, para que a gente possa começar, esse é o nosso primeiro podcast, como eu já falei, com esse tema. Eu queria que a Lisa falasse um pouquinho para a gente o que é a pesquisa clínica, Lisa, e como que isso aconteceu no mundo, no Brasil. O que é isso? A pesquisa clínica a gente pode definir, André, de 2 maneiras. A parte científica e a parte do que eu faço e por que eu estou aqui, né? Então, vamos começar pela parte científica. Na verdade, são os estudos de eficácia e segurança de um novo medicamento que vai para a prateleira. Não só o medicamento, mas também um dispositivo médico. Ele precisa passar por alguns testes para garantir que ele é seguro e ele faz efeito. E ele pode ser comparado com diversos outros medicamentos, placebo, outras terapias. Isso é a parte científica técnica, vamos dizer assim. E na vida real, o que é? Na minha visão, eu transcrevo como esperança. É a esperança de um tratamento para um paciente, para um participante de estudo clínico que, de repente, não tem nenhum medicamento, nenhum tratamento aprovado e ele se beneficia de um tratamento que está em teste. E isso a gente sabe que aqui no Brasil e na América Latina é muito importante. Então, até me arrepia, né, gente? Então, tem essas 2 maneiras de falar. A parte técnica, o que a RDC da Anvisa fala, as boas práticas clínicas e o porquê que a gente está aqui, por que a gente trabalha, por que a gente se dedica, que não é fácil, você sabe disso, né? Não, a Lisa trouxe uma coisa que é muito interessante, né? É uma fala profunda, né, Lisa? Que arrepia e acho que é o que nos motiva a estar há mais de 20 anos nesse trabalho, e né? quem tá a 3 vai ficar uns 50 ainda. Não acha que você vai ficar pouco? Eu fui mordida pelo bichinho da pesquisa clínica, né? Eu entrei sem saber nada e me maravilhei com essa área e espero, né, permanecer aí. Então, justamente falando de esperança, de trazer esperança, eu queria entender um pouquinho em que fase é essa? 3 anos passados, né? 3 anos atrás? Que fase? É uma fase de esperança? O que estava estudando? Você trabalhou com o quê? Então, eu cheguei aí na fase que acho que a pesquisa estava mais alvoroçada, que foi durante a pesquisa das vacinas do Covid, né? E eu trabalhei com as pesquisas da vacina e foi um boom, né? Eu acho que muito pouco se falava sobre pesquisa antes disso. E com aí o advento da pandemia, eu acho que muita gente ficou sabendo o que é pesquisa clínica, pelo menos o básico, né? Saber que existe e para que ela existe. Então, realmente, foram fases, a Lisa traz isso, e outro dia, Lisa, eu estava assistindo acho que era podcast mesmo, ou
um desses eventos que tem de pesquisa clínica, que são muitos, né, diversos, e era uma paciente oncológica que estava dando o seu depoimento. E ela tinha tido a cura do câncer dela, né, estava estabilizado, porque ela fez tratamento oriundo da pesquisa clínica. Ela era uma participante de uma droga nova. E então, assim, a gente não... Quando nós pensamos em pesquisa clínica, infelizmente, ainda no Brasil, nós pensamos quando temos algum problema que não tem cura. Ou que a medicação que tem, eu não posso utilizar. Aí eu vou em busca de algo novo. Mas não deveria ser assim. Porque se nós usamos hoje um antiagregante plaquetário como o AS, o ácido acetilsalicílico, né, aspirina, que todo mundo aí faz uso para prevenir infarto agudo do miocárdio, entre outras coisas, se isso está aí, é porque foi feito pesquisa, vendo a questão de efetividade, etc., que você acabou de colocar, né? Na verdade, se a gente olhar para todos os medicamentos da prateleira da farmácia, ou as lentes intraoculares, os estentes, gente, tudo isso passou por estudo clínico, né? A Anvisa não registra nada sem dados. E a pesquisa clínica, junto com as equipes, tanto de investigadores, que são os médicos, eles que vão gerar esses dados, a evidência, para mostrar que o produto é eficaz e seguro. Então, quando a gente vai na farmácia e olha ali aquele monte de medicamento com caixinha colorida, tarja preta, tarja vermelha, sem tarja, todos passaram por estudo clínico. E foi no mínimo 15 anos de estudo. E não 15 anos? É no mínimo, né? Porque os estudos clínicos são feitos por 4 fases em vivo, né? A gente tem os estudos pré-clínicos e os clínicos. Os clínicos é quando a gente começa no ser humano. A fase 1 é para um indivíduo sadio, onde a gente vai testar numa menor população se esse medicamento ele tem tolerabilidade. A fase 2 já vai aumentar, vai mexer na dose do medicamento. A fase 3 é quando expande para diversos países, diversos tipos de pessoas, onde vai ter lá milhares, centenas de milhares de pacientes. E o fase 4 é quando ele já está registrado e depois do registro você continua avaliando a segurança do produto. Então, gente, é uma história maravilhosa. Eu sou a louca da farmácia. Quando eu vou na farmácia, eu olho ali os medicamentos e fico olhando ali, tentando imaginar qual era o protocolo deles, porque nesses 1000 anos que eu já trabalho, há muita coisa que está na farmácia, eu trabalhei, né? Por ter vindo da logística, por ter vindo da área regulatória, muita coisa passou pelas minhas mãos. E aí, quando eu olho, eu falo, gente, para aquele produto que está ali hoje, ele passou por um estudo de um protocolo, onde incluiu-se paciente, onde a gente treinou os centros. É muito legal ver essa história. E aí, agora, com a pandemia, todo mundo, né? Quem que não viu o Jornal Nacional falando estudos de eficácia e segurança demonstraram? Antes não tinha isso. A gente trabalhava, eu quando comecei, eram os estudos de HIV, na década de 90, onde ainda estavam se testando os coquetéis de HIV. E hoje a gente está falando de uma vacina que a gente pode colocar no mercado, mesmo que em uso emergencial, em menos de 1 ano. Tempo recorde. Tempo recorde. Então, eu lembro que na época ali, não tinha nem RDC 196 de 1996. O que é isso, Lisa? RDC? Todos os estudos clínicos no Brasil, eles precisam passar pela Anvisa. E nessa época, a Anvisa não existia ainda. A Anvisa é uma agência que tem menos de 20 anos de idade. Acho que esse ano ela cumpriu 20 anos, né? Então, a RDC de 1996, ela veio um pouquinho antes, onde ela regulamentava o que é um estudo clínico, quem que faz um estudo clínico, como se faz um estudo clínico. E a RDC 196, ela é válida até hoje. Então, foi um marco da pesquisa clínica no Brasil, onde a gente começou a regulamentar, onde os médicos teriam que seguir as boas práticas clínicas, submeter um protocolo, um programa, para justamente poder começar a fazer o arquivamento do estudo clínico para lá na frente poder registrar o produto. Então, é algo muito novo e que para a gente é um marco da área regulatória no Brasil. Sim, sim. Então, o que vale lembrar é que para a pesquisa clínica acontecer hoje, ela precisa de aprovações, tanto a aprovação da Anvisa quanto a aprovação da CONEP ou do CEP local. CEP, então, é Comitê de Ética em Pesquisa, só falando um pouquinho, né? A CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigada. Que, na verdade, a gente divide em 2 aprovações, a ética e a regulatória. Isso. A ética, para quem está começando em pesquisa, qual câmera que eu olho? Porque esse assunto é muito importante. O paciente não é cobaia.
Isso mesmo. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer. O paciente, ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, onde ele entende quais são os riscos e benefícios para ele poder participar. O investigador, que é o médico, convida o paciente a participar de um estudo clínico. Ele explica para ele qual é o objetivo do estudo, o que vai melhorar, se vai prolongar a vida dele, se vai curar. E esse paciente, ele recebe essas instruções e depois ele pode levar para casa esse termo, que é como se fosse um contratinho, para contar para a família se devo participar de um estudo clínico novo, de uma medicação que não está registrada, que está numa fase 1, 2, 3 ou 4, que ele vai ter que ir até o centro de pesquisa, receber as doses, fazer vários outros exames que vão complementar esse diagnóstico, esse acompanhamento. Então, é muito importante dizer que o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, é uma ferramenta que o paciente tem para se defender na questão de quer ou não participar. Uma vez que ele foi para casa, assinou, não tem dúvidas, ele começa a entrar no estudo clínico. Ou seja, nada é feito com o paciente sem ele ter assinado isso. Uma cobaia, um ratinho de laboratório, não tem a escolha de participar de estudo clínico. Importante deixar claro também, Lisa, que o participante, né, de pesquisa, ele pode desistir a qualquer momento, né, da pesquisa, por qualquer motivo, ele não precisa nem esclarecer o motivo e ele não tem dano nenhum com isso, ele não vai ser lesado com isso. É muito importante, né? Porque ele é um participante, ele optou por estar ali, e se de repente ele fala, olha, a medicação eu não estou me sentindo bem, ou o centro de pesquisas é longe, ou meu filho não quer que eu participe, ou eu não quero participar, ele conversa com a equipe do estudo, ele sai a qualquer momento. Sim. Isso é muito importante de dizer, porque, infelizmente, ainda saem na televisão, saem em jornais, as cobaias dos estudos de vacina. Ninguém foi cobaia, todo mundo teve que assinar. Nem pra gente fazer um exame de imagem no laboratório, a gente é cobaia. Não é verdade? Isso é muito importante, né? Quando a gente vai ao pronto-socorro, para você fazer qualquer exame, quando você dá entrada no pronto-socorro, ele já pede lá para você assinar um papel e a gente, como tá com pressa, é pronto atendimento, já logo assina, né? Mas eu sou louca. Eu leio todo o termo. Aquilo é um termo. Aquilo é um termo que de você vai poder consentimento. receber um contraste, que você pode passar mal e eles precisam te ressuscitar. Então, é um termo. E a pesquisa clínica é da mesma maneira. Eu acho que os pacientes que são incluídos, eles não precisam ter a pressa de decidir se querem ou não. Eles precisam ter a certeza que eles querem entrar. E a partir do momento que eles entram, eles fazem parte desse estudo. E pra gente que recruta o paciente, é muito importante, porque ele vai gerar esses dados que a gente tanto precisa para lá na frente submeter o registro do produto, comprovando que o produto é válido, que o produto é eficaz, é seguro aqui no nosso país. Falando de diversidade, né? O Brasil é um país maravilhoso de fazer estudo clínico. Primeiro porque a nossa população não é acima de 50 anos, caucasiana, masculino, branco. Nós somos diversos. O Brasil tem todas as raças dentro do nosso país. E quando a gente fala de um estudo clínico fase 3, essa diversidade ela é muito importante. Diferente de fazer um estudo na Dinamarca, onde só tem branco e caucasiano, ou fazer no Japão, onde só tem oriental. Então, o Brasil ele traz essa diversidade tão importante e por isso que o Brasil é um dos países mais importantes para os estudos de fase 3. Muito bem. Então, olha só, vou tentar elaborar aqui um pouquinho do que a gente já discutiu e do que a gente trouxe para esse primeiro podcast, uma série de teorias aí que a gente precisa discutir mais e mais. Então, vamos lá. O que é a pesquisa clínica? Nós já discutimos. As fases da pesquisa clínica, nós já discutimos. Quem é que a gente vai tratar? Nós já discutimos. É o participante de pesquisa clínica, que é o nosso paciente. Quem trata? O médico, mas que tem mais uma série de outras pessoas que estão envolvidas na pesquisa clínica. Nós falamos que a pesquisa ela é regulamentada hoje no país. Hoje não, a Lisa trouxe para a gente que desde 1996 começou essa ebulição de regulamentações. Ela trouxe também que para uma medicação estar na prateleira da farmácia, ela precisa de uma autorização de comercialização, senão ela não vai para a prateleira. Então, assim, veja quantos conteúdos nós já abordamos nesse nosso bate-papo. E aí eu queria trazer para vocês e lembrar vocês que estão nos assistindo
que quem cursa medicina nas escolas Inspirali, eles já têm uma série de conteúdos no primeiro ano da graduação. Então, no primeiro ano de graduação, eles já têm medicina baseada em evidência, então eles vão atrás e vão estudar, ver como que eu leio um artigo, como que eu encontro um artigo que mostre evidência de mundo real. Eu também tenho lá quais são as metodologias de pesquisa, já aprendo o termo de consentimento, entre outros. E no segundo ano, eu já consigo ter todo o conteúdo de pesquisa clínica. Então, eu já vou me inserindo nesse rol de conteúdos. E aí, eu queria buscar um pouquinho para esses graduandos, para esses meninos que estão em formação e para quem vai trabalhar conosco, aonde que os estudantes pós-formados, né, os médicos, podem atuar e trabalhar? Só como pesquisador dentro de centros de pesquisa clínica? Não, na verdade, não. Primeiramente, dizer que a Inspirali poder dar o curso desde o segundo ano é algo fantástico. Porque, infelizmente, não só na área médica, mas também na área farmacêutica, de biomedicina, outros cursos afins, não se fala de pesquisa clínica. É algo muito novo, né? Muita gente vem começar a falar de pesquisa clínica depois de formado, porque estava trabalhando em algum serviço, e aí o médico que convidou para fazer parte de uma equipe. Então, se você tem a possibilidade de entrar na pesquisa clínica e já entender o que são os estudos de eficácia e segurança desde o segundo ano, você pode fazer sua tese baseado nisso, você pode fazer sua residência, aí tem um calendário de atividades sem fim. Tem que gostar de falar inglês, né? Se eu puder dar essa dica, né, para os médicos, aprendam a falar inglês, porque na pesquisa clínica, pelas indústrias farmacêuticas, em sua maioria, serem internacionais, o inglês ele é mandatório, né, para você poder se comunicar com o pessoal que escreve o protocolo e com esses times. Mas eu acho legal falar que o médico ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar na indústria farmacêutica, escrevendo um protocolo, no laboratório de amostras biológicas para analisar as biópsias, no laboratório de imagens, onde ele vai avaliar as imagens, né, os raios-x, as tomografias, as ressonâncias. Eles podem ajudar a escrever o protocolo, a avaliar a segurança do estudo, a farmacovigilância. Existem as empresas, as ORPCs, as CROs, né? As Clinical Research Organizations, ou então as organizações representativas de pesquisa clínica, onde ela vai precisar de um corpo médico para fazer feasibility. O que é feasibility? Ajudar a recrutar os pacientes, recrutar os médicos para participar dos estudos clínicos. Então, não é só no centro de pesquisa. A área médica pode... Desculpa. A área médica pode trabalhar em diversas áreas. E é muito legal porque tem a área de tradução, porque todos os protocolos são de língua estrangeira e tem que trazer para o Brasil, para português, quando for submeter na Anvisa. Então, tem tradução, que não é qualquer empresa de tradução, é uma empresa de tradução médica, que conhece os termos de acordo. Então, é um mercado muito, muito grande. E o mais importante, é um mercado gigantesco, mas é um mercado que não tem como nós falarmos, o Brasil não vai participar, ou alguém algum dia vai ficar sem usar um comprimido? Eu uso 2, todo dia. Todo dia de manhã eu engulo 2. Você engole algum, Carla? Diariamente, não. Que mas... bom, que bom. Ainda não. Com as minhas crises de enxaqueca já tá ficando cada vez mais rotineiro aí. Olha só, então assim, nós precisamos de alguns medicamentos, lógico que é muito bom se a gente não precisar de nada. Mas assim, em alguns episódios da vida nós vamos precisar de alguma coisa e a gente quer utilizar o que faça bem efetivamente para nós. Né? E o Brasil, pelo tamanho da população que a gente tem, é um lugar muito importante para fazer pesquisa clínica e a população está envelhecendo. Sim. Né? Acho que, se eu não me engano, o Brasil é o 5º maior mercado farmacêutico do mundo. É isso né? mesmo. Então, pela quantidade de população que a gente tem, pela quantidade da diversidade e porque a população está envelhecendo, né? Vamos conversar um pouquinho, então? Vamos destrinchar um pouco o que é a pesquisa clínica na vida cotidiana de um centro de pesquisa. Então, se a gente tem uma medicação, seja ela qual for, ou um insumo, um device, né? Um equipamento médico que vai ser pesquisado para ser lançado aí e ir para a prateleira, ele
passa por um protocolo, que o protocolo Sim. é o quê, Carla? O protocolo nada mais é do que um manual de como... É o desenho do estudo, né? De como o estudo vai se desenrolar, né? Do início até o fim. Então, ali tá tudo escrito bonitinho, como que o estudo vai se desenrolar. Então, você está dizendo Né? que é uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Então, e se em vez... Lá tá dizendo que eu tenho que pôr uma xícara de farinha. E se eu vou lá e ponho 2 xícaras, o que acontece? Aí a gente fala que aconteceu um desvio do protocolo, né? E tudo isso é documentado, né? Com o andamento do estudo, a gente vai coletando os dados e tudo que tiver fora do protocolo é um desvio de protocolo. E isso tudo também é documentado. Então, quem são as pessoas que participam da pesquisa? Quem atende é quem? Quem atende o participante é o médico, né? Ele é chamado de investigador principal, ou PI, como a gente fala aí, né? E depois tem os subinvestigadores, que geralmente são médicos também, né? Que podem estar atendendo também os participantes ou, algumas vezes, se necessário, substituir o PI. Mas, então, quem que é o responsável mesmo pela pesquisa? É o subinvestigador ou o investigador principal? É o investigador principal, o PI. Tá certo. Mas lembrando que também não é só médico que pode ser PI. Dentistas, fisioterapeutas, veterinários, né? Também podem ser PI. Tá. E aí, então, quem a gente trata, ou, enfim, é chamado de participante, que a Lisa falou, que é quem vai todo dia ou quando precisa, como fala lá no protocolo. Tá certo. É o participante de pesquisa que, como a Lisa falou, assina o termo de consentimento, né, concordando em participar. E como que é a atuação, que aí a gente falou de alguns outros... Vamos supor, como se fossem equipamentos. Um é o centro de pesquisa, o outro é a indústria farmacêutica, o outro é a CRO. Como que esse estudo chega lá no centro de pesquisa? Ele chega através de quem? Ele chega através da CRO, né? Que é contratada pela indústria farmacêutica, que é o patrocinador do estudo, a indústria farmacêutica que banca financeiramente o estudo. Contata a CRO, que vai monitorar, né, todo o estudo que vai acontecer no centro de pesquisa. O que é isso, monitoria? Monitoria, eles vão verificar se o estudo está ocorrendo, na verdade, da maneira que o protocolo está descrevendo, né? Então, ele vai verificar toda a documentação, ele vai verificar a parte regulatória, se foi tudo feito certinho, ele vai verificar a coleta de dados, né? Então, ele vai monitorar mesmo, né? O trabalho que está sendo feito dentro do centro de pesquisa. Muito bem. Então, a gente já compreendeu melhor agora como que é isso na prática. Liz, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, no caso, você que trabalha numa ORPC, o que é a Thermo Fisher? Por exemplo, como é que é a embalagem desse medicamento para chegar lá, para ser distribuído pelo PI para o participante? Como que isso acontece? Então, o medicamento que vende na farmácia, ele foi aprovado, ele tem um registro, por isso que ele tem uma marca e uma caixinha colorida com um nome. Na pesquisa clínica, a medicação ainda ela não tem um nome comercial, ela é tratada através de um código da molécula. Então, a gente comentou aqui o ácido acetil salicílico. Faz de conta que esse é o nome da molécula, ácido acetil salicílico, 20 miligramas. E esse protocolo, esse medicamento, ele vai estar num frasquinho branco ainda, ou num blister, numa caixinha branca, ou num frasco com 50 cápsulas comprimidos, ele vai ser definido porque ele está em fase de teste, então ele ainda não recebeu um nome comercial, ele ainda vai ter em várias dosagens, porque a gente está medindo a eficácia e segurança do produto, a dosagem dependendo da fase, e aí existem empresas que fabricam esse medicamento para a indústria farmacêutica. A gente, quando fala de novos medicamentos, a gente tem as indústrias farmacêuticas e as biotechs. Geralmente, as biotechs são empresas menores,
de 5, 10, 30 funcionários. E eles não investiram ainda numa grande fábrica, onde ela vai produzir comprimido, vai produzir hormônio, cápsulas, vacinas. Ela ainda não tem isso. Então, ela vai contratar uma CDMO, uma Contract Development Manufacturing Organization, que é uma planta terceirizada. A Thermo Fisher, ela dentro dos seus negócios, ela tem uma CDMO. Ou seja, se eu sou uma indústria farmacêutica e vou lançar um novo comprimido para esclerose múltipla, eu não tenho a minha planta, eu vou cotar com empresas que poderiam fabricar para mim esse medicamento. Perfeito. E quando a gente fala de pesquisa clínica, muitas vezes um estudo clínico ele vai ter a medicação em desenvolvimento, que é essa nova que está sendo testada, ou um placebo, ou ainda um medicamento comparador, que é aquele que já existe, por exemplo, para esclerose múltipla, que já é comercializado. Então, esse novo medicamento que está em desenvolvimento, ele vai vir para ou substituir ou competir com esse medicamento já aprovado, ou ele vai ser comparado com placebo. Então, as empresas, as CDMOs ou a própria indústria farmacêutica, ela precisa de uma linha de produção específica para o produto em teste, ou seja, aquela maquininha que está fabricando o medicamento, ela não vai fabricar na mesma máquina os blisters que vão para a farmácia. Ele vai ter um lote separado, um lote controlado, com documentação. A gente fala que a pesquisa demora 15 anos, não é à toa. Deus. Essa parte regulatória de você lançar pela primeira vez, arquivar um medicamento pela primeira vez, você está definindo se ele vai ser de 20 miligramas, se vai ser de 30, de 40. Então, você fabrica lotes de 20, de 30, de 40. Você vai comparando de acordo com o desenho do protocolo que a Carla comentou. Protocolo, eu gosto de falar que é a Bíblia. É a Bíblia, né? Isso mesmo. E tem a brochura do investigador, que vai mostrar aquela história daquele comprimido antes dele chegar na fase que ele está. Então, a Thermo Fisher, ela é conhecida como uma CDMO, ou seja, existem plantas de manufatura, fábricas de medicamentos espalhadas pelo mundo inteiro, não no Brasil, onde a gente fabrica diversos tipos de produtos. E dentro do grupo da Thermo Fisher, a gente tem a área de logística, que é a área que vai preparar a embalagem primária e secundária. Você fala, poxa vida, o que é isso? A embalagem primária é como se fosse o frasco ou o blister que vai colocar dentro desse produto. E aí tem a randomização, palavra difícil, que acho que vocês escutaram ainda, verdade, né? Nós não falamos essa palavra, randomização. O que é isso? Vamos fazer um parênteses. A O que palavra é? assusta, mas ela é simples. Quando a gente vai comparar um medicamento com um placebo, por exemplo, a gente vai ter 100 pacientes no estudo clínico, vamos dizer assim. 50 pacientes são do braço da medicação em teste e 50%, metade, são do braço do placebo. Então, você vai ter, lá, o CDMO fez a medicação, 50 frasquinhos de placebo e 50 frascos da medicação em teste. Existe um sistema de randomização que vai fazer o quê? Eu tenho 100 frascos, de 1 a 100, eu vou numerar de 1 a 100. O sistema ele vai embaralhar os frascos para ficar 50% placebo e 50% não. Ou seja, quando um primeiro paciente for entrar no estudo, esse sistema vai sortear qual tratamento que ele vai receber. Então, faz de conta vocês duas. As duas têm esclerose múltipla, faz de conta, e vocês assinaram o termo de consentimento, o protocolo foi submetido no conselho, no CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa do seu centro de pesquisa, do hospital, passou pela CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética, a Anvisa aprovou, randomizou screenou o primeiro paciente. Então, veio os pacientes, as duas, passaram pelos testes, assinaram o termo. Bom, o sistema vai embaralhar. Carla ficou no braço A e Andréia no braço B. E elas não sabem se é placebo ou se é medicação ativa. Por quê? Muitas vezes os estudos são duplos cegos. Ou seja, nem o médico, nem o paciente sabem qual é o braço de medicamento que ela vai entrar. O protocolo sabe, quando ela assinou o termo, ela sabia que podia entrar no placebo ou não. O sistema randomizou e alocou uma ou outra para o grupo. Às vezes, as duas entraram no braço de placebo, elas não sabem, nem o médico, ou as duas entraram no braço de medicamento, ou cada uma entrou em um braço, ninguém vai saber. Isso é pra gente não criar um viés. Porque se eu tô tratando você, Andréia, com a medicação... O que é viés? O viés é quando a gente, por saber qual tratamento que ela tá tendo, posso ter uma conduta diferenciada com ela. Então, a gente chama de estudo duplo cego. Duplo porque nem o lado do médico, nem do paciente sabe qual é o tratamento, mas as duas precisam tomar todos os dias, de acordo com o protocolo, de manhã, aquela medicação. E os exames vão ser feitos da mesma maneira para as duas, porque o desfecho do estudo vai avaliar se elas
foi bem ou não no tratamento. Então, é importante que o estudo seja duplo cego, da medicação randomizada, porque o sistema embaralha aqueles números de medicação e aloca para o paciente. Então, assim, para que... Nossa, a pesquisa clínica estava mais fácil, né? Agora ficou meio complexo. Nossa, eu achei que era só lá no centro de pesquisa, mas você viu toda a história para essa medicação chegar lá e eu, enquanto paciente, portador de uma doença... tomar lá o meu comprimido, né? Que loucura. Quem dirá? Por isso que você falou. Vocês comentaram, né? 15 anos para ir a medicação tá na prateleira. Meu Deus do céu. E aí, agora, tudo fica também mais fácil. Com a inteligência artificial, muitos desses prazos, eles foram ficando achatados. Todos os processos, antes eu tinha que fazer um de cada vez. Agora a gente tem computador, tem ligação de FaceTime, a gente tem toda a tecnologia à disposição, onde a gente consegue fazer todas as etapas, mas em paralelo. Por isso que os estudos de vacina, eles foram encurtados. Porque antes eu tinha que fazer o A primeiro, depois o B, um em fila, um depois do outro. Agora eu faço em paralelo. Antes, né, eu sou da época antiga do fax, da parte do HD do computador que tinha que exportar. Hoje você tem tudo na nuvem, o trânsito de informações ficou muito rápido, o mundo evoluiu. Então, ainda demora bastante. Talvez não tanto quanto os 15 anos, porque vai depender de cada estudo, quantos pacientes você está incluindo, mas a inteligência artificial, computadores, internet, facilitou muito todo esse trâmite de informações. Eu me lembro, quando eu comecei na pesquisa clínica, a gente passa os dados, né, do prontuário para o que eles chamam de CRF, Case Report Form, que vai para a indústria, para análise estatística. Era no papel, aí demorava 3 vias carbonadas. 3 dias, tinha que escrever calcando a caneta e coisa e tal. Hoje é pela internet, né? Então é o eCRF. Você digita e o monitor ou a própria indústria já põe recebe. O quê? Não, e o que ela te devolve? Como chama, Carla? E aí quando os você... erros, né, que ocorrem, as discrepâncias. Quando há alguma discrepância no dado que você inseriu, a monitoria devolve pra gente em forma de queries, né? Pra gente responder ou corrigir aquele dado. Que são achados, né? Que são achados, discrepantes. Inconsistências, né? Alguma inconsistência, algum achado e... Que os médicos adoram, né? Responder. Não gostam. Não gostam. É porque sabe qual o problema? Nós temos... Isso é uma questão meio do ser humano. Todos nós temos, né? Que a gente acredita que o que a gente fez está certo. Mas quando o que a gente fez, se nós mesmos olharmos novamente o que a gente fez, a gente vai ver que não está tão certo assim, que podia estar melhor. Isso. E quando o outro olha, ele vê que as coisas poderiam estar melhores ainda. E se a gente for pensar aí em vidas, nós temos que querer sempre o melhor, né? Então, por isso a gente fala tanto da pesquisa clínica e da questão ética regulatória, né? A gente precisa estar dentro das normas e fazendo tudo com muita qualidade. Eu acho que a palavra-chave da pesquisa clínica é a qualidade. Perfeito. Né? Qualidade dos dados que a gente vai colher, qualidade na hora que a gente vai transferir os dados, na hora de guardar esses dados, né? É que nem a gente costuma falar em pesquisa clínica, o que não está escrito não existe. Nossa, agora ela falou uma coisa que é característico, né? Depois que a gente começa a trabalhar com pesquisa clínica, a nossa vida muda completamente, Completamente. Porque a gente só acredita no que está escrito. Não está escrito, não é verdade. Que a pesquisa clínica, ela tem uma questão do glamour, né? Porque você viaja, fala com o estrangeiro todos os dias, mas não é todo mundo que se dá bem em pesquisa clínica. É uma área muito importante, é uma área muito boa, mas a pessoa, ela tem que ter disciplina. Então, gente, nem tudo é para todo mundo. Exatamente. É óbvio. Você precisa experimentar para ver se você gosta. Mas você pode perceber que todo mundo que está em pesquisa clínica precisa seguir boas práticas de documentação, boas práticas de distribuição, boas práticas clínicas, as famosas GCP ou as BPCs, né? Você precisa seguir alguns códigos, você precisa seguir a Anvisa. É um ambiente extremamente regulamentado. Regulado. E aí, a pesquisa clínica é assim, se você é uma pessoa organizada, que gosta do contato com o paciente, gosta de escrever, você vai se dar super bem. Você vê, né, Carla? O Brasil é espelho de qualidade.
os nossos médicos, os nossos centros de pesquisa, os nossos investigadores são reconhecidos globalmente pela qualidade dos dados. A gente tem a Anvisa, que é uma entidade muito forte que regulamenta a pesquisa clínica, os comitês de ética. Então, isso dá para a gente uma visão de mercado muito importante, de profissionalização muito importante. Já comentei, né, que o Brasil é um país grande, que a população está envelhecendo. Então, quem está começando hoje, certamente vai ter anos pela frente, trabalhando em pesquisa clínica. É muito importante tudo que nós trouxemos hoje, e o mais interessante é dizer para vocês que a Inspirali, uma companhia que está cuidando aí, sendo pioneira no currículo de escolas médicas, ela está trazendo para dentro do seu currículo a pesquisa clínica. E nós temos o que a gente chama de CIS, Centro Integrado de Saúde. Todas as escolas têm o CIS, e dentro do CIS nós temos os centros de pesquisa clínica, onde a gente desenvolve pesquisas clínicas vindas da indústria farmacêutica, e aqui nós mesmos, através dos nossos docentes ou dos nossos colaboradores, desenhamos, escrevemos. Então é muito importante de eu estar colocando isso para vocês. E para a gente finalizar, queria uma palavrinha sua, Carla, depois da Lisa, só para finalizar esse nosso bate-papo da importância da pesquisa clínica no Brasil. Bom, acho que tudo que a gente falou é isso mesmo. A pesquisa é extremamente importante, e eu gostei muito do que a Lisa falou, que é da palavra que ela usou, esperança. Né? Esperança de novos tratamentos, de novos dispositivos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É para isso que a gente trabalha. Estou muito feliz de poder ter participado disso, né? E de estar trabalhando com pesquisa clínica, né? Como eu falei, eu comecei, eu não sabia nada. E trabalhar com pesquisa me ajudou até a ser mais organizada na minha vida pessoal. Né? A gente pega algumas coisas que fala, nossa, gente, por que eu fazia assim se eu posso fazer assado? Né? Então, é uma coisa que a gente leva para a vida mesmo. Não é só no trabalho, não. Muito obrigada, viu, Carla? Muito obrigada. E do meu lado, eu acho que além, claro, né, da esperança para os participantes, trazer novos tratamentos, prolongar a vida, também é uma oportunidade de negócio, né? A gente está falando economicamente, business, né? É um nicho dentro da área farmacêutica, dentro da área médica, de atendimento. Você vai estar em contato com tratamentos de ponta, você vai estar em contato com o que de melhor está acontecendo fora do Brasil, trazendo esse acesso para os pacientes no nosso país. Quer dizer, a gente está tendo oportunidade, né? Trazer um tratamento. Quantas vezes a gente escutou, não sei quem foi fazer um tratamento fora do Brasil. Esse tratamento tinha que estar aqui no Brasil. Então, vocês conhecendo pesquisa clínica desde o 2º ano de faculdade, já vão fomentando isso no currículo de vocês, trazendo informação, trazendo área técnica, científica para o nosso país, gerando paper, publicação, estando ali no meio de tudo isso, né? Acho que então a questão de financeira é importante, questão de desenvolvimento tecnológico dentro do nosso país, o acesso para os pacientes, a esperança de prolongar uma vida, porque a gente fala, hoje eu não tomo remédio, eu não sou paciente, mas minha mãe, meus irmãos, meus filhos, todo mundo pode ser. E a gente está falando agora de terapias avançadas, terapias gênicas, terapia celular. Tem muita coisa acontecendo. Não é só vacina, não é só medicamento de oncologia. Pensa que qualquer medicamento que está na prateleira passou por estudo clínico. Todas as áreas terapêuticas. Então, você que ainda não escolheu a sua especialidade, sabe que pesquisa clínica vai acontecer dentro de todas as especialidades. Porque tem remédio para o coração, para a garganta, para o ouvido, para a cabeça, para tudo. Então, a pesquisa clínica vai ser para todo esse medicamento. Então, eu acho que estar no currículo já desde o 2º ano é maravilhoso. Quando eu fiz faculdade de farmácia, eu explicava para os meus professores o que era pesquisa clínica, eles não sabiam. E agora, vocês estarem em contato desde o começo, não tem preço, porque vocês estão acompanhando essa evolução que acontece entre a gente, né? A gente fala que o futuro já chegou, e a pesquisa está aí, o futuro é hoje. Então, eu fico super feliz de poder aqui, nessa meia hora, 40 minutos, falar com vocês e dizer que não tenham medo. Estudem, se atualizem, que a pesquisa clínica é o futuro e o futuro já chegou. Ai, muito obrigada mesmo.
Eu acho que só fomentou. Eu tenho vários outros aqui podcasts para serem gravados. Já estou aqui com a minha cabeça fervendo. E fiquem atentos que novos episódios serão lançados.